Hoje, se você sair de sul a norte do país, você encontra numa esquina um jovem de 10 anos que você olha pra ele e fala assim, meu, esse cara é o Neymar, velho. Esse cara é muito bom, vai ser o próximo Neymar. Aí você vai na outra esquina, você vê o cara muito bom no basquete. Um outro que tem um talento acima da média como cantor. Um outro que com 10 anos criou um negócio. Aí você fala, meu, esses caras a gente tá rodeado de preciosidades, né? Esses caras vão ser... Aí passa-se os anos, você nunca nem ouve falar dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não deram resultado. Aí você pergunta, tá, mas o cara tinha o recurso necessário, o cara tinha o talento, o cara tinha o potencial. Por que esse cara não deu resultado? E essa que é o grande lance. Porque antes a gente tinha o pensamento do tipo, ter o potencial garante que você tenha bons resultados. Mas na verdade não. Na verdade você só ser bom hoje não é suficiente para você ter resultado. E aí a gente começou a perceber que no meio desse processo, principalmente do jovem, que é aí onde tem esse grande desvio, entre transformar esse potencial em potência, acontece N fatores. Porque o cara ele é bom, ele acha que não precisa treinar, um exemplo. É isso aí. O cara acha que tem uma ideia fora da curva, não precisa estudar, não precisa fazer, não precisa ir atrás, N fatores. Então, a gente começou a perceber que o jovem hoje tem 1 milhão de coisas que tiram a atenção dele. O Belete teve aqui um dia, um jogador que jogou na seleção brasileira. São Paulo. Ele falou assim, Vinícius, a gente tava treinando num clube lá, dos adolescentes, num time, e o jovem tinha um atacante lá de 15 anos, o cara era muito fora da curva. E o problema do cara é que ele dormia pouquíssimas horas por dia, senão ele poderia render muito mais. E a gente foi entender porque que ele não estava rendendo o tanto que ele poderia. Daí descobrimos que era porque ele não estava dormindo tanto. Quando a gente foi ver, ele não estava dormindo tanto porque ele passava horas no celular, pô. Olha. Aí você para pra pensar umas coisas que não tem explicação. O sonho do cara é ser jogador de futebol. Aí ele atrapalha o processo dele de jogar futebol porque ele dorme pouco, porque ele mexe no celular. Você entende? Boicota, né? Os negócios que... Tipo, os sabotadores. A pessoa, ela sonha com isso, ela sonha com essa oportunidade, sabe? Então vai totalmente disso que você tá falando. Tipo, a única coisa que pode consertar isso é a educação. É a educação. Então, quando a gente conta as histórias das pessoas aqui, quando a gente conversa com as pessoas, em outras palavras, o que a gente quer dizer é dizer o seguinte, gente, não tem segredo, pô. Você tem um potencial para transformar esse potencial em potência, é estudar, é abdicar, é abrir mão dessas redes sociais, é abrir mão de ser pra balada e tal. No final, é isso. É esse básico, né? Associação, né? E uma das coisas que eu falo, igual, né, a gente tá falando aqui sobre a educação que ela vai ajudar, né? Mas o que você falou é muito forte também. Porque eu falo assim que toda palestra a gente escuta. Porque tem pessoas, até da sua família, que tem sucesso e as outras não têm sucesso. Não é essa a pergunta que todo mundo faz? E eu gosto de jogar essa pergunta como responsabilidade, responder com habilidade. Para você perguntar assim, não ficar olhando os outros, porque no compromisso cognitivo prematuro, aquela coisa que a gente carrega das crenças é o quê? Sempre tá culpando o outro. Você vê lá, Adão e Eva já era assim, quem fez? Foi você? Foi a Eva. Eva foi você? Foi a serpente. Então, tem aquela coisa de culpar, né? Ou quando a criança ainda não tem maturidade, sempre tá, eu quero andar na janelinha. Por que você deu pro meu irmão e eu não tenho? Não é isso? Então, olha como a gente carrega pra vida adulta quando você pensa, por que umas pessoas têm sucesso e outras não? Então, eu falo, gente, vamos mudar? Vamos ressignificar isso e pensa, por que eu não cheguei aonde eu deveria chegar? Joga essa responsabilidade para você. E até brinco, né? Eu falo assim, por que eu não cheguei aonde eu deveria chegar se vivo na luta, na labuta e trabalho igual um filho da pátria? Você acha que eu ia falar outra coisa? E trabalho igual um filho da pátria. Por quê que eu ainda não cheguei, né? Mas é muito difícil, né? A gente assumir a responsabilidade de ter dado errado. De ter fracassado. Isso. É difícil olhar assim, nossa, não fui um atleta, não fui o cantor porque eu não fiz o que tinha que fazer. Cara, é difícil a gente tomar isso pra si, né? Tomar pra si. E o que acontece? A gente, né, você sabe que tudo na nossa vida, eu coloquei a inteligência espiritual, só que tem que ter ação. Eu já falo isso. Porque não adianta você falar assim, ó, por que o cara é tão bom
e não conseguiu ter sucesso. Então, antigamente, né, antes de Daniel Goleman, na década de 90, o cara tem sucesso pelo seu QI. Ele é um Einstein, ele tem sucesso, ele tira notas boas, ele tem sucesso, né, investiu aí na sua carreira e tem sucesso. Não, você falou, ó, saí da faculdade e vi que os meus amigos não tinha nem emprego, cara. Como assim? E aí, o que Daniel Goleman fez na década de 90? Ele falou assim, não, ó, não é o QI. 89% do sucesso das pessoas é o QE, né? A inteligência emocional que a gente estava falando aqui, que faz com os jovens, né? A inteligência emocional, é comportamental, como que você vai fazer diante das situações. Então, se 89% ficou na inteligência emocional, responsável pelo sucesso, e 11% sobrou pelo QI, e aí eu falo pra vocês. A mesma taxa dos casados. A mesma taxa. taxa. E aí, deu 100%, não deu? Aham. Deu 100%. Aonde entra a inteligência espiritual? Se já deu 100%. Entra no 100%. Então, a inteligência espiritual, ela pega as duas inteligências. Ela pega o cara que é totalmente... Ele é muito bom, sabe, emocionalmente falando, comportamental. E por que também ele não deu sucesso? A gente vê... Coach, eu não gosto muito do termo, né, coach agora, porque também ficou meio banalizado. Mas a gente vê coach que fala assim, vou te ajudar a ganhar 1 milhão, vou te ajudar, e a vida dele não tá boa. E ele tá lá ensinando isso. Por quê? Se ele trabalha com o emocional. Mas a gente também vê gente que é totalmente, que aprendeu, né, com a inteligência aqui na horizontal, e aprendeu, e um monte de curso, mas não deu certo. Por que isso acontece? Então, a gente vem com a inteligência espiritual, que Deus pega, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Desde que você comece a saber quais são os seus princípios, seu propósito e o servir. Olha o que aconteceu com a gente, essa parte do servir, tá? Então, veio tudo na minha vida, na do Denis, a gente aconteceu, né? Nós ficamos com 10 unidades, primeiras 10 unidades. Daqui a pouco a gente teve um perrengue, aí a gente acabou perdendo tudo. Com 10 unidades, gente, foi um... Já enjoy. Foi. Já enjoy, um momento já muito enjoy. difícil. Que todo bom empresário, ele tem que passar pela queda primeiro, né? Para você entender isso. E quando a gente perdeu tudo, nós olhamos um para o outro e falamos assim, né? O Oswaldo tá no meio da gente... A gente precisa continuar servindo. É servir no tempo da necessidade. Quando a gente foi voltando, que foi também a pandemia, e a gente resgatou tudo, resgatou valores, e, né, foi abençoando cada vez mais, apareceu um instituto que estava abandonado e ia gastar muito dinheiro. Só que imagina que a gente tinha saído da onde a gente morava, de uma mansão que a gente morava, para morar de favor. Olha o que aconteceu com a nossa vida. Passando tudo isso, aí acontece de vir, né? A gente começou a prosperar de novo. Você concorda que se a gente começou a prosperar, a gente podia pegar aquele dinheiro e pensar assim, poxa, agora vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar carro, vamos comprar mais outra casa, vamos comprar isso. E a gente teve uma escolha. Apareceu esse instituto e agora a gente cuida de 450 crianças, né? Pega 450 crianças para cuidar, reformar o instituto todo. Aquele dinheiro que era para nós, colocar para o próximo. Ou a gente vive nossa vida. Que empresário louco vai pegar um instituto sem ganhar nada e fazer isso? E eu vou falar para vocês. Foi a melhor decisão da nossa vida. A gente pegou, entrou no instituto, não tinha torneira, não tinha nada. Reformamos o instituto. Hoje o instituto atende 450 crianças. O Denis pode falar também um pouquinho disso. Mas o mais lindo, esta causa que a gente colocou no nosso coração de abençoar o próximo, olha o que Deus fez pra gente hoje com quase 200 unidades aí, né? Sim. Todo o estado brasileiro. Então, quando você tem essa causa de você servir e você não ficar lá na passividade, tem que fazer. Por isso que tem gente que fala, eu trabalho com inteligência espiritual, eu gosto muito do Piero, que ele trabalha também, mas não adianta as pessoas ficarem falando assim, poxa, eu oro, eu agradeço, eu não reclamo, mas você tá fazendo? Você tem que fazer a sua parte. Tem gente que fala,
Deus vai me dar, mas a pessoa não faz também a parte dela. Então a gente tem que servir e estar sempre plantando. E olha que legal essa atitude, né, do investir no instituto, por exemplo. A gente aqui somos cristãos, enfim, e a gente, todas essas experiências, a gente, espirituais, assim, a gente tenta trazer isso para dentro de uma analogia para ficar mais prático, né? Porque às vezes a pessoa que não tem o mesmo nível de fé, ela não consegue entender aquilo que a gente tá falando. Então a gente tenta trazer para essas analogias pra gente conseguir ser mais prático. E aí teve uma experiência que eu não lembro onde eu li, assim, mas dizia basicamente o seguinte, ó: todas as vezes que você demandar os recursos que você tem para uma obra, mais recursos te será dado. Isso mesmo. Né? Então, assim, quando que a ferramenta ela sabe se ela está fazendo um bom trabalho ou não? Quando ela está participando de uma obra, quando ela está ajudando a construir uma obra que é maior do que ela, que ajuda outras pessoas. Isso ela tem sensação que faz sentido.